O MST promete o pior abril vermelho de toda a história, semeando caos e invasão a propriedades. Ao mesmo tempo, o governo Lula cortou todo o crédito safra, aquele crédito que é utilizado por produtores rurais justamente para sustentar as suas produções. Agora, olha que interessante, o crédito safra, ou melhor, todas as linhas do crédito safra foram suspensas, exceto uma, aquela que está no âmbito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É justamente a verba do PRONAF que sustenta a agricultura do MST. Ou seja, quando os invasores resolvem produzir na terra que eles estão roubando, eles usam o recurso do PRONAF. Esse o governo continua financiando. Já o agro, aquele que produz milhões de empregos, que alimenta todos os brasileiros, que promove a exportação dos insumos agrícolas do Brasil para todo o mundo, ele fica sem recurso, porque o governo Lula resolveu iniciar uma cruzada contra o agro brasileiro e destruir o agro. Só que sabe quem paga a conta no fim do dia? Você, porque o arroz, o feijão, o tomate, a batata, o ovo está mais caro na prateleira do supermercado. Quem paga a conta é você, que vai pagar mais caro na cesta básica. O que você consumia há 4 anos atrás, você não consome hoje, porque o governo Lula destruiu a economia do Brasil e destruiu o agro brasileiro. Só para você ter uma ideia, a suspensão das linhas de crédito safra vão reter 36 bilhões de reais de investimento para o agro que estavam disponíveis e foram retiradas. E aí, gente, vamos lá, vamos falar sobre o PRONAF, esse grande programa. Eles chamam de agricultura familiar. E aí você, pequeno gafanhoto, vai pensar, não, ele está ajudando o seu José, que tem uma hortinha lá no sítiozinho dele, planta ali umas verduras e vende na feira. Dá uma olhada aqui, ó. Na contramão do Congresso, o governo Lula chama o MST para planejar a safra. Essa matéria aqui foi do ano passado. E o MST fez o Plano Safra de Agricultura Familiar do PRONAF 2024-2025 com 70 bilhões de reais justamente para estes agricultores que são ligados aos invasores de terra. Em 2024, o MST não só foi incluso como beneficiário, mas também elaborou o Plano Safra, o único que foi mantido. O fato é, o Lula odeia o agronegócio, o Lula odeia os produtores rurais e ele passou a atacá-los, a estrangulá-los da pior maneira possível, está estrangulando eles financeiramente, tentando utilizar sua máquina de moer reputações para pintar o agro brasileiro como um verdadeiro vilão, coisa que eles nunca foram. Tanto que nós temos essa matéria aqui, ó. Lula xinga agronegócio de fascista, negacionista e mau caráter. Só existe um fascista mau caráter ali. É o próprio Lula. Um sujeito autoritário que defende ditaduras, que não tem nenhum caráter, que não tem estatura moral para ser presidente do país e muito menos para apontar seus dedos podres para o agronegócio brasileiro. Inclusive, vamos rememorar essas imagens aqui das manifestações do MST contra o agro, ó, as ruas contra o agro da morte, fogo, eco, bababá, expropriar o agro, reforma agrária já. E aí aqueles malucos globalistas falando de Agenda 2030 e ao mesmo tempo sustentando o ódio ao agro brasileiro. Mas vamos aos fatos. Não é de hoje que o descondenado tem atacado o agro. Tá aqui, ó. Ala do PT propõe taxar exportações do agro para baixar preço dos alimentos. Uma ideia lunática que eu inclusive gravei aqui para vocês, para mostrar como o PT não entende de economia e como tenta sacrificar o agro brasileiro. Taxar para baratear é aquelas ideias padrão Fernando Haddad de qualidade, que simplesmente não funciona, não faz sentido. Culpar o Congresso vai na mesma linha, afinal de contas a culpa é do Lula e ele põe ela em quem ele quiser, não é? E como daqui para frente tudo é pedalada, o Haddad recorreu ao TCU para liberação de recursos do Plano Safra, que já sinalizou que vai negar o pedido. E aí o TCU viu a consulta do Haddad com ressalva e falou, vamos manter o bloqueio. E aí o Lula pretende apresentar uma medida provisória para liberar 4 bi, que é muito aquém do valor de suspensão. Por outro lado, temos uma boa notícia. Justiça suspende desapropriação da fazenda da família Betim. E aí, com a desculpa de frustração do governo, agora, convenientemente, o MST pressiona toda a sociedade de produtores rurais porque perderam a possibilidade de roubar a terra da família Betim lá em Minas. E aí eles ameaçam aquele tal de abril vermelho, que é justamente o mês que o MST sai roubando terra de todo mundo por aí, e algo que está normalizado nas gestões petistas, nas gestões de esquerda. Mas acontece que desde 1996 o MST tem esse hábito, eles promovem o abril vermelho. É o mês que eles trabalham no ano, então eles saem invadindo propriedade de todo mundo, roubando a terra de todo mundo e passam o resto do ano lá enchendo o saco, falando de reforma agrária,
falando que a terra é improdutiva. Provavelmente vai pegar local ali que está sem dinheiro para safra, porque o Lula cortou o recurso, vai invadir e fala, é produtivo, me dá. E aí, no meio disso tudo, que o Lula afirmou que o povo vai voltar a comer sua picanha. Ele falou isso em meio à alta dos alimentos. E essa matéria é de agora, fevereiro de 2025. Você não tá na campanha do Lula. A picanha tá custando quase 200 pau. E o Lula tá falando, o povo vai voltar a comer picanha. Porque ele tá com aquele discurso da picanha na cabeça. Colou uma vez, ele enganou os trouxas, achou que vai ganhar de novo. Só falta dinheiro para organizar a economia, falta dinheiro para investir direitinho, falta dinheiro para estabilizar economicamente o país. Mas na verdade falta vergonha na cara do governo Lula, para cortar na carne, cortar os próprios gastos, diminuir os ministérios, organizar a casa, moralizar a política. Se bem que eu sou um idiota, né? Falar de moralizar no governo PT simplesmente não dá certo. É a mesma coisa que falar, não vai ter roubo. É o governo do PT, claro que vai ter. Mas acontece que o povo brasileiro já percebeu qual é o jogo do Lula. Já percebeu como funciona esse xadrez. Ele joga uma isca, ele fala uma coisa, ele ativa a mente das pessoas para vender o sonho e na verdade não entrega nada daquilo. Muito pelo contrário, torna tudo mais caro e inviável para a população brasileira. O Lula está destruindo o Brasil. O Lula está destruindo a economia. O Lula está destruindo a esperança dos brasileiros. Hoje o brasileiro tem menos esperança justamente porque o governo Lula destruiu tudo o que havia de moral, de ético ou de esperançoso. O próprio judiciário brasileiro está aos frangalhos por conta dessa nuvem de gafanhotos que é a gestão PT. E só existe uma solução, é tirar o PT de vez da presidência.